Oiê, povo bonito! Os alunos mais bonitos desse Brasil. Bem-vindos, bem-vindas a mais um bloco dessa aula sobre propriedade intelectual. Vocês já sabem, não custa lembrar, meu nome é Isadora e a gente está conversando aqui nesse primeiro bloco sobre os fundamentos, os conceitos iniciais, né? Dando ali uma breve explanada sobre a temática geral para que vocês possam avançar para os próximos módulos com o conhecimento necessário. Bom, nesse vídeo, nessa aula, neste bloco, nós vamos continuar trazendo os artigos da convenção que instituiu a OMPI. Não vamos falar de todos, pois vocês terão aulas específicas só para isso. Eu trouxe basicamente aqui as temáticas, os artigos que trazem uma introdução, né, uma fundamentação aí ao tema que a gente vai estudar, que vocês vão estudar aí ao longo do curso. Mas vamos parar de enrolação. Já vamos colocar aqui os nossos slides e começar falando do artigo 3º. Mas antes de falar do artigo 3º, vamos só dar uma recapitulada, né? Aula passada a gente estava falando do artigo 2º, ou o artigo 2º da convenção que instituiu o MPI, e a gente viu que a parte mais estratégica do artigo 2º foi definir o escopo de proteção da OMPI. Né? A gente viu que adota-se um conceito mais abrangente, mas não se limita, né? A gente percebe que a OMPI não se limita a patentes, não se limita a direitos autorais. Então, por exemplo, um artista que grava uma música no Brasil, perdão, ele é protegido automaticamente em mais de 180 países que são membros da OMPI. Ele não precisa registrar a sua música individualmente em cada um desses países. Uma startup, né, de software. Então, se uma empresa ela cria um programa de inteligência artificial, ela pode solicitar proteção internacional de uma patente pelo PCT. Isso simplifica todo o processo, né, que seria em dezenas de países. Outro exemplo aqui, vamos lá, uma marca internacional, né? Digamos que uma pequena marca de roupas portuguesa queira registrar sua marca em toda a União Europeia, em todos os outros países também. O que é que ela vai fazer? Ela pode se utilizar do sistema de Madrid, né? E aí ele não vai precisar contratar advogados em cada país, né? Justamente por existir essa OMPI, já vai ser automaticamente, tá bom? Mas lembrem, tem que solicitar a proteção pelo sistema de Madrid, tá? Vocês vão aprender isso no bloco de marcas. Depois, outro exemplo, digamos que uma empresa italiana cria aí um novo modelo de cadeira. Eles podem registrar esse modelo no sistema de AIA. E aí, registrando no sistema de AIA, vai ter proteção mundial sobre o seu design. Isadora, e por que mesmo que esse artigo 2º aí é estratégico? Justamente porque ele garante segurança jurídica, né, para criadores, para empresas, porque ele permite aí uma inovação global, porque quem cria sabe que vai ter proteção em vários países e porque isso acaba consequentemente facilitando o comércio internacional. Vai evitar disputas, às vezes desnecessárias, sobre marcas, sobre patentes, sobre direitos autorais. E também vai harmonizar aí as nossas legislações nacionais, vai criar uma linguagem comum para tratar aí da criatividade humana. E por que, Isadora, que esse artigo 1º e 2º são importantes? Primeiro, para a gente recapitular, artigo 1º, vocês vão ver que é ele que dá a existência jurídica e política da OMPI. Então, sem esse artigo não teria, né, não haveria um organismo central para coordenar essa proteção global aí da PI, e o artigo 2º é o que vai delimitar o campo de atuação da OMPI, né? Vai explicar o que é propriedade intelectual, quais são os tratados que ela administra, né? Então, na prática, o artigo 1º e o artigo 2º, eles criam a base constitucional da OMPI, quem ela é, o que ela faz e o que ela protege. Então, resumo de tudo aqui, antes da gente passar por artigo 3º finalmente. Imaginem que a OMPI é uma embaixada global da criatividade, sabe? Então, se o escritor francês publica um livro, é a OMPI que vai garantir que ele será protegido também no Brasil, também no Japão.
Se uma empresa japonesa cria uma tecnologia, a OMPI facilita que a patente seja também reconhecida na Alemanha, nos Estados Unidos. Se uma banda africana grava uma música, os direitos deles também serão respeitados nos outros países membros. Então, sem a OMPI, cada país teria um sistema isolado, né? Ia se tornar algo muito caro, muito burocrático, proteger uma criação internacionalmente. Então, essa foi a intenção dela, tá bom? Agora sim, finalmente. Vamos ao artigo 3º. O artigo 3º da Convenção, ela traz aí os fins, né? A finalidade aí da organização. E o artigo define de forma, né, bastante objetiva 2 grandes propósitos da OMPI. O primeiro, como está aí na tela, é promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo por meio da cooperação entre os estados e, quando necessário, em colaboração com outras organizações internacionais. E 2, assegurar a cooperação administrativa entre as uniões, como a União de Paris e a União de Berna e outros tratados relacionados. Vamos aqui explicar esse primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo que é promover a proteção da propriedade intelectual em todo o mundo através dessa cooperação, né, entre os estados em colaboração e com qualquer outra organização internacional. Vamos lá. Nesse primeiro objetivo, nesse primeiro propósito, a OMPI, ela assume um papel de incentivo e de coordenação, sabe? Aqui a organização, ela não atua como um tribunal, ela não atua como um fiscalizador direto. Ela vai atuar aí como um facilitador, promovendo aí uma cooperação internacional, né? Então aqui nesse primeiro objetivo, a OMPI ela tem que estimular os estados, né, a adotarem políticas que sejam políticas harmonizadas, a criarem tratados internacionais que unifiquem as regras e tem que fornecer um suporte técnico para países que ainda estão em desenvolvimento, né, para que eles consigam estruturar seus sistemas nacionais de propriedade intelectual, né? Além disso, também o artigo vai prever para a gente que a OMPI pode trabalhar em conjunto com outras organizações internacionais, né? A ONU, a Unesco, a OMC, principalmente quando os temas se sobrepõem, né? Por exemplo, em questões comerciais aí que envolvem patentes ou debates aí, né, sobre bens culturais. Então, em termos práticos, esse objetivo se concretiza em algumas ações, como, por exemplo, a elaboração e atualização de tratados internacionais, né, como o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente, que é o PCT, em assistência técnica, né, fazer uma assistência técnica e uma capacitação para países membros, principalmente os que ainda, né, estão ali caminhando, engateando, estruturando as suas legislações. E também esse objetivo pode se concretizar na promoção de fóruns globais, né? Esses fóruns globais que existem para discutir sobre o futuro da propriedade intelectual, os avanços digitais, a inteligência artificial. Tranquilo? O segundo objetivo, gente, que está no artigo 3º, é assegurar a cooperação administrativa entre as uniões, né? Então, aqui, nesse segundo objetivo, a OMPI, ela se coloca como um órgão mais centralizador. Ela está ali para gerenciar, para integrar as diferentes uniões que são criadas por convenções, né? Que foram criadas por convenções anteriores. Antes da OMPI, existiam muitas uniões internacionais que funcionavam de forma separada. Por exemplo, a gente viu aqui a União de Paris, que era ligada à proteção da propriedade industrial, e a gente tinha a União de Berna, que estava ali ligada à proteção de obras literárias, de obras artísticas. E aí, gente, cada uma tinha sua própria administração. Era burocrático, era fragmentado, né? E aí, com a MPI, passou então a existir um único organismo que administra todas essas uniões, né? Para garantir uma coerência administrativa, uma maior
eficiência. Então, na prática, o que isso significa? Significa que a OMPI, ela unificou a administração dos tratados de Paris e de Berna e passou também a gerenciar novos acordos, novos tratados internacionais relacionados ao tema, né? Além de que tornou-se também um ponto aí de contato para todos os países signatários e, com isso, consequentemente, simplificou, né, todo o processo de adesão, de implementação das normas, né? Então, resumo da ópera aqui, o artigo 3º deixa muito claro para a gente que a OMPI tem duas funções consideradas aqui essenciais. Então, a primeira dela é a função de promoção e de coordenação internacional, que é justamente para incentivar a criação, a harmonização de normas globais de proteção à propriedade intelectual, né, articulando aí países, articulando outras organizações. E a gente tem também uma função administrativa, né, que é a função aí de centralizar a gestão, né, das uniões, dos tratados que já existem. Para quê? Para garantir eficiência, gente, para garantir uma uniformidade. Ou seja, a OMPI, ela não cria direitos por si só, tá? Ela tá ali para facilitar uma cooperação internacional. Ela tá ali como uma espécie de plataforma jurídica administrativa. Para quê? Para que os países possam proteger melhor os frutos do intelecto humano em uma escala mais global. Vamos anotar isso? Vamos lá, vamos aqui. Em resumo, a OMPI não cria direitos por si só, mas facilita a cooperação internacional, oferecendo uma plataforma, esse aqui, jurídica e administrativa, para que os países possam proteger melhor os frutos do intelecto humano em escala global. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam aqui então, né? Então, passamos pelo artigo 1º, que implementou a OMPI, depois a gente veio aqui para o artigo 2º, que traz o escopo de proteção da OMPI, e a gente pula para o artigo 3º, que fala sobre as finalidades da OMPI, né, que são divididas em 2 propósitos. Um é a de promoção de coordenação internacional, ou seja, promover a propriedade intelectual em todo o mundo, e o segundo é uma função mais administrativa, né, justamente para assegurar toda uma cooperação administrativa entre as uniões. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, a gente finaliza essa primeira parte, né? Finalizamos o artigo 3º, e eu quero começar o artigo 4º com vocês na próxima aula, para não ficar com uma aula quebrada. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que quem tiver com a convenção aí, né, quem tiver feito o download da convenção, que faça a leitura, tá? Do artigo 4º. Eu trouxe aqui ainda, tá, o textinho, mas eu quero que vocês leiam, deem uma lida no artigo 4º, para que quando a gente volte aqui nas próximas aulas e explique cada um deles, né, cada um dos incisos, perdão, vocês já tenham pontos, né, no que prestar atenção, no que vocês vão parar para tentar compreender, para tentar entender. Então, estou esperando vocês aqui no próximo capítulo, no próximo bloco, para a gente falar das funções da OMPI, que é o que está no artigo 4º, né? O artigo 4º amplia aí o que a gente estudou nesse artigo 3º aqui nessa aula. Então, estou esperando vocês. Um grande beijo e até já!